Se você tem problema de colesterol e tem dificuldade de interpretar aquele exame que vem com uma sopa de letras LDL, HDL, não HDL, fica nesse vídeo que eu vou querer simplificar para você o entendimento dessas frações do colesterol. Eu vou falar nesse vídeo sobre o LDL, o colesterol não HDL, e eu vou falar sobre um outro exame que os médicos normalmente não pedem, chamado de apolipoproteína B. Tudo isso vai ficar mais fácil. E para que você entenda, eu quero que você pense numa sala de aula. Eu sei que você já participou de uma sala de aula. E dentro da sala de aula, nós temos os alunos que são bons alunos, tiravam notas boas, e tem os alunos que tiram notas ruins, e tem aquele meio termo. Já escreve aí nos comentários de que grupo que você era na sala de aula da sua escola que você frequentou, ou que você frequenta atualmente. E no que se refere ao colesterol, existem algumas partículas que são sabidamente aterogênicas. O que isso significa? Que elas causam placa de gordura, causam infarto, AVC, obstrução nas artérias da perna. E eu vou começar pelo LDL colesterol. O LDL colesterol é sabidamente uma partícula demoníaca que causa placa de gordura. Só defende ela aumentada quem quer que você infarte ou médicos charlatões com uma narrativa de que a sociedade de cardiologia quer que você tome muito remédio, sei lá, que porra que eles querem, entendeu? Eu tenho dificuldade de entender o motivo de ser contra o LDL. Nós já preenchemos todos os pré-requisitos de causa e efeito. Isso é muito raro na medicina, falar que uma coisa causa outra. E o LDL é um dos exemplos clássicos que aumento de LDL e colesterol causa mais infarto. Só que eu tenho duas palavras para falar sobre o LDL. A primeira é que ele não é dosado, ele é calculado. E aqui mora uma armadilha. Dependendo da fórmula utilizada e do perfil, principalmente se tem muito triglicérides, o cálculo é ruim. E dosar de verdade, a gente só faz em raríssimas exceções e mais em centros de pesquisas, que é a ultracentrifugação do colesterol para ver a densidade da lipoproteína e você determinar com exatidão quanto que é o LDL colesterol. A gente não faz isso na prática. Nem eu, que sou especialista em colesterol, costumo fazer isso. E a segunda ressalva com o LDL é que nem todos os infartos se justificam pelo LDL. Nem tudo é LDL. E talvez aqui os médicos charlatões usem uma pontinha dessa verdade para explicar algo gigantesco que não é verdade. Nem tudo é LDL. Isso é verdade. Então a gente vai pular para a próxima partícula, chamada de colesterol não HDL. Lembra da sala de aula? Dos alunos ruins, dos alunos bons, dos alunos medianos? O LDL são os alunos ruins, aqueles que tiram nota baixa, que não trabalham, que vão para a diretoria, cujos pais tomam cartinha. O colesterol não HDL é a sala sem os alunos bons. Então imagina aquela sala com os alunos ruins, com os alunos intermediários, mas que tiraram os nerds da sala, tiraram os bons alunos. Ou seja, aquela sala que performa mal. Do ponto de vista técnico, da lipidologia, dessa parte de colesterol, o colesterol não HDL é o colesterol total, menos o HDL, que teoricamente é o colesterol bom. O que a gente tem ali dentro? A gente tem o próprio LDL, que é ruim, a gente tem o VLDL, que também é ruim. A gente tem o IDL, vocês nunca ouviram falar desse IDL, ele nem aparece nos exames, mas ele também aumenta o risco de infarto. A gente tem lipoproteína A ali, que eu fiz um vídeo falando somente sobre lipoproteína A, que é um dos colesterol mais hypados atualmente da medicina. Então o colesterol não HDL junta todos os ruins e medianos, aquelas pessoas que não contribuem positivamente. E ele é até melhor do que o LDL para predizer risco de infarto.
para ver se o nosso tratamento está na meta. Porque o LDL tem as suas limitações que eu citei agora há pouco. Mas por que a gente não usa tanto o colesterol não HDL? Por questão de fama. Todos os estudos de intervenção terapêutica, muitos estudos observacionais estudaram o LDL e poucos estudaram o colesterol não HDL. E hoje a diretriz, por exemplo, a diretriz brasileira já entende isso e coloca na primeira prateleira de metas tanto o LDL quanto o colesterol não HDL. Então ele é bem importante. Eu vou deixar no link da descrição ou no final do vídeo um outro vídeo falando qual o valor ideal de LDL para você ver se você está na faixa. Em terceiro lugar, a partícula chamada apolipoproteína B, que a gente tem preguiça de falar esse nome inteiro, a gente fala ApoB. ApoB são todas as partículas que têm o crachá de demoníaca, de aterosclerótica, de que vai dar ruim. Então tem LDL, tem VLDL, tem IDL, tem lipoproteína A. E aqui a ApoB distingue por partícula, porque você pode ter, por exemplo, 2 não HDLs, 2 LDLs, com os mesmos valores, mas de um lado você tem poucas partículas gordas e do outro lado você tem um monte de partícula pequena. Partícula pequena é pior porque ela entra mais dentro do vaso. E a ApoB conta o número de partículas, porque cada molécula de lipoproteína tem só uma ApoB. É como se fosse um caminhão. Um caminhão ele pode ter 1, 2 ou 3 cargas, mas ele só tem uma gabine. E a ApoB conta as gabines, conta os crachás, cada um só tem um crachá de demoníaco, de aterosclerótico, de que faz placa de gordura. A ApoB é, portanto, o exame mais acurado para predizer risco de infarto. Se a gente fosse fazer um pódio, em primeiro lugar ficaria a ApoB, em segundo lugar colesterol não HDL, em terceiro LDL. Precisa a ApoB para todo mundo? Não. Sabe em que pacientes que talvez precisem? Naqueles que estão infartando, apesar de estar com a medicação toda otimizada e os exames parecerem normais? Ou em quem é obeso, quem é diabético, quem tem doença renal e acho que é isso. Talvez eu esqueci de algum. Quem é diabético, quem é obeso, quem tem doença renal crônica, tem um perfil de colesterol um pouco diferente e a ApoB e o colesterol não HDL ajuda a discriminar melhor esse risco de infarto. Escreve aí se você quiser nos comentários quanto que está o seu colesterol LDL, quanto que está o seu não HDL e a sua ApoB. Abraço!